Felipe Luiz toma a decisão que deixa a nação maluca. Vários jogadores fora, vamos falar sobre isso. Tem interesse do Flamengo na contratação de outro goleiro, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo já embarcou rumo a Belo Horizonte, pessoal, para a grande decisão da próxima quarta-feira, conhecido como amanhã também, do confronto diante da equipe do Atlético Mineiro, pessoal. A delegação tem previsão de chegar a pouso, pelo menos, no Aeroporto Internacional de Confins, às 6 horas da tarde, tá? E também chegar no hotel ali, mais ou menos, é distante, né, Aeroporto de Confins, pro Novotel. O Flamengo ficará hospedado no Novotel, mais ou menos aí meia hora, deve chegar lá pelas 7 horas da noite, vamos colocar aí no Novotel. Ou já chegou, depende do horário que você tá acompanhando esse vídeo aí, mas segura a onda aí que tem muita coisa nova pra gente debater, pra gente conversar. O Flamengo soltou uma lista de relacionados que acabou causando um fuzuê danado, né, entre os rubro-negros, entre a torcida do Flamengo. Lista de relacionados: Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Cleiton de Arrascaeta, Diogo Alves, Emerson Royal, Cebolinha, de volta à lista de relacionados depois de ficar fora em função de uma tendinite que ele estava no tornozelo. Everton Araújo, Guilherme Varela, João Vitor, Jorginho, Juninho, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Pedro de volta após a suspensão, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Matias Vinha e o Alacian, que está de volta também após a suspensão que ele cumpriu no Campeonato Brasileiro. Arruma um fuzuê danado lá no jogo diante da equipe do Atlético Mineiro. Como você pôde observar, não temos aí na lista de relacionados a presença do João Vitor nem do Iago. Aí eu queria que alguém na internet, eu vou pedir pro Gordola, se o Gordola puder, que ele vai lá, já tá lá em Belo Horizonte, inclusive, para fazer a cobertura, fazer a pergunta pro Felipe Luiz do porquê que o Iago nem o João Vitor estão na lista de relacionados. Eu queria que o Felipe Luiz explicasse essa situação, entendeu? Porque o Flamengo vai lá, tira os garotos da seleção, do sub-20, tudo bem que é amistoso, mas importante é o clube, beleza. Mas sequer no banco de reservas eles estarão disponíveis. Eu queria entender esse medo de colocar os moleques da base. Aí daqui a pouco vai estourar o Léo Pereira, vai estourar o Léo Ortiz. Não tem o Danilo até o final do mês, Felipe Luiz. Não tem o Danilo até o final do mês. Falha por falha, o Léo Pereira falhou também no último jogo, filho. Falha por falha, o Rossi falhou também no último jogo. Agora não deixar nem no banco. O que explica isso? Pergunta a você, caro espectador aí que tá me assistindo. Deixa no comentário. Eu não consigo compreender essa situação. Como eu falei e repito, um dia o Aldair jogou, um dia o Pelé jogou, um dia o Messi jogou, o Wesley, vamos citar um exemplo mais próximo, o Wesley jogou aqui no Flamengo, o Andrade, o Adílio, o Moser, o Zico jogou um dia, entendeu? Não dá pra entender esse medo, nossa, ah não, porque vai falhar, a torcida vai cair em cima e depois passa, velho. Ninguém morreu por causa disso, não. Ó, brincadeira, cara. Vamos lá, pessoal. Ó, o Léo Pereira aí, ó, falhou, entregou o ouro, tá aí, ó, vai pro jogo da volta, vai ser titular. Pessoal, vamos lá. Luiz Araújo e Bruno Henrique também não estão na lista de relacionados, pessoal. Apesar dos atacantes não terem lesões, eles não têm condições de jogo. Em função da cirurgia que o Luiz Araújo fez na temporada passada
no joelho, né, devido ali à cartilagem, né, ele teve um problema complicado ali, depois de tomar uma pancada no jogo contra o Vasco, né, se eu não me engano, teve que fazer uma reparação da cartilagem ali do joelho, e aí, cara, tá jogando muitas vezes, é gramado sintético, né, a gente sabe como é essa questão do gramado sintético, desgasta mais, já tem vários estudos publicados aí, não estou falando isso aqui de orelhada, enfim, vários artigos publicados em relação a isso. E o Bruno Henrique, segundo a comissão, não é uma... o Felipe Luiz barrou. Não é que o Felipe Luiz barrou. É que o Bruno Henrique e o Luiz Araújo foram, o departamento médico chegou, Felipe, dá um pulinho aqui, meu querido. Vai quebrar, hein? Vai quebrar? Vai. Então não vai pro jogo, tá? Aí você me pergunta, Pedrão, mas e o Michael? O que tá havendo com o Michael? O Michael tá liberado pelo departamento médico do Flamengo, treinou essa semana junto com os demais colegas, ou seja, não foi relacionado para esse jogo contra o Atlético Mineiro, uma opção técnica. Opção técnica, tá? Ele não entra em campo desde a Copa do Mundo de Clube. Eu tenho um palpite. Lembra que eu falei pra vocês, mas o Michael, ninguém solta nada detalhado do Michael. Não tá indo porque tá com dor no tornozelo, tá com dor. Agora já treinou, já foi liberado e não viajou. Não dá mais pro Michael jogar no Flamengo. Pra mim, isso aí não é nenhuma informação, tá? Pra ser até honesto com você. Eu acho, é um achismo aqui, que o Felipe viu, não tem condição. Vai ter que negociar o atleta, não corresponde, já recebeu várias oportunidades, não deve estar correspondendo no treinamento também. Aí cabe alguém, vou ver se... Aí o Gordola, coitado, vai ficar com 1000 perguntas para fazer lá. Mas vamos ver se alguém vai perguntar sobre o Michael, porque do Pedro ele falou, não foi por causa disso, isso e isso. Tem que falar a mesma coisa do Michael, então, se for o caso, né? Que ele não está indo em função técnica. Não tem nada de lesão, suspensão. Aí cabe ao José Boto também achar um clube para negociar o jogador, ter o dinheiro, abaixar a folha salarial e o Flamengo conseguir contratar outro jogador, tá? Vamos lá, pessoal. Para o jogo da Libertadores da América, no dia 13, jogo de ida desse enfrentamento importante diante do Internacional, na semana que vem, aliás, já foram vendidos mais de 55 mil ingressos. Setores norte, leste inferior e oeste inferior estão todos esgotados para o confronto. A promessa de casa cheia no estádio do Maracanã. Espero também que o Flamengo entregue, né? Não entregar paçoca, entregue o jogo, entregue o resultado para que o Flamengo possa sair com resultado positivo, beleza? Pessoal, reunião decisiva no Flamengo. O Conselho Deliberativo do Flamengo, o COD, se reunirá na próxima segunda-feira para discutir a concessão do Maracanã, que atualmente é dividida com a equipe do Fluminense. Segundo Lauro Jardim, do jornal o Globo, baita jornalista, conselheiros e algumas outras pessoas, o encontro também servirá para que sejam apresentados os motivos pelos quais BAP, presidente do clube, não considera viável economicamente a construção de um novo estádio conforme a proposta de Rodolfo Landim. Gente, já deixei bem claro isso aqui. A situação do estádio, ela tem que ser levada com muita cautela. Eu quero o estádio do Flamengo. O Flamengo, através da gestão do Rodolfo Landim, comprou o terreno do gasômetro. Agora não adianta, tem que construir esse estádio. E que bom que tem o terreno para a construção de estádio, mas isso aí tem que ser levado com muito cuidado. Você tem, por exemplo, a contaminação do terreno, que, aliás, especialistas no assunto, engenheiros que cuidam dessa área, falam que, a retirada da tubulação de gás debaixo do terreno do gasômetro de descontaminação é de responsabilidade da empresa que colocou lá. Mas como já passou muito tempo,
a responsabilidade passa para a prefeitura. Então a responsabilidade é da prefeitura de tirar aquilo lá. Por isso que Eduardo Paes está falando, não, nós vamos tirar. Então não é o Flamengo, porque o custo é alto, para 100 milhões, 150 milhões, mais ou menos, para fazer esse serviço todo, para aí você começar a iniciar as obras. E como o Romeu Tuma, né, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians falou ao longo da semana, ele quer ser igual ao Flamengo. Não é que o Corinthians quer se transformar no Flamengo, vestir vermelho e preto, jogar futebol igual ao Flamengo, não. O Corinthians ele quer tomar como exemplo a reestruturação financeira do Flamengo que começa a partir do ano de 2013. Agora, o Flamengo não quer ser Corinthians, não. Fazer um estádio, ficar devendo horrores e ter times que até é caro do Corinthians, mas que não conseguem disputar com nenhum outro, né? Grandes títulos, Campeonato Paulista, Estadual, grandes títulos, né? Que eu tô falando aqui. Pelo menos eu penso dessa maneira. Pessoal, um dado que é um tabu, e aí cabe ao Flamengo quebrar esse tabu, é que o Flamengo nunca reverteu uma desvantagem fora de casa em mata-mata na história do clube, torcedor. É por isso que eu acho bem difícil essa virada do Flamengo, porque se você for ver a vitória do Flamengo do ano passado no Brasileiro, tá 0-0, um jogo de Campeonato Brasileiro. Aí o Atlético tem que sair para jogo, coisa e tal, o Flamengo vai lá e consegue. Flamengo e Atlético na final, o Flamengo estava ganhando por 3-1. Os caras têm que sair para jogo, o Flamengo vai lá e consegue. Dessa vez, não estou dizendo que não vai conseguir. Eu, como rubro-negro, torcedor, vou acreditar até o final. Mas é uma missão mais difícil. Porque não acredito. Em dado momento, eles vão sair para jogo. O Atlético Bucaramanga, por exemplo, da Colômbia, conseguiu isso contra o Atlético Mineiro. Perde o primeiro jogo em casa, ganha o segundo fora de casa por 1-0 e vai para os pênaltis. Só que acaba que o time colombiano ele sucumbe ali nas cobranças de pênaltis. A ver se o Flamengo vai conseguir o mesmo feito que o Atlético Bucaramanga. Sendo que o Flamengo tem muito mais time, né? Com todo respeito aos colombianos. Torcer para o Flamengo quebrar mais esse tabu aí. Pessoal, a priori, por questões logísticas, após o jogo entre Flamengo e Atlético lá na Arena MRV, a princípio não terá zona mista, pessoal. A delegação deve deixar o estádio cerca de 1 hora após o término do jogo, então vai ter bem rapidinho ali a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz, em razão do encerramento das operações no Aeroporto Internacional de Confins no início da madrugada, ou seja, o aeroporto vai fechar. Então acabou o jogo lá, o Flamengo vai ter que correr da Arena MRV para o aeroporto para meter o pé para o Rio de Janeiro e focar para a partida diante da equipe do Mirassol, beleza? Pessoal, fez 1 ano da partida de Adílio, meus amigos. O Flamengo publicou uma nota nas suas redes sociais, Fala Brown, que era o apelido do Adílio, já faz 1 ano da sua partida, mas você sempre estará aqui no lado esquerdo do nosso manto, porque o Flamengo é o Adílio e o Adílio é o Flamengo. Seguimos carregando o seu legado com o máximo respeito às nossas cores, exatamente como você fazia. E tenha certeza de que assim sempre será. Obrigado por tudo, nosso anjo rubro-negro. A saudade também é infinita. O Flamengo homenageando o Adílio através das redes sociais. Como passa rápido o tempo, né? Já faz 1 ano que, infelizmente, ele acabou nos deixando, beleza? Minha galera, Jorge Carrascal tem o seu nome publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, pode estrear na partida entre Flamengo e Mirassol, jogo esse válido pela última rodada do turno do Campeonato Brasileiro, do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O colombiano já treina com o grupo no CT Ninho do Urubu. Ele não pode jogar ainda na quarta-feira diante da Copa do Brasil, porque não foi inscrito 24 horas antes do primeiro confronto, do primeiro enfrentamento contra o Atlético, né? Aquele fuzuê todo, porque o clube russo demora mandar lá a tal da cláusula, a demora do Cacildes, né? Como diria Mussum. E aí ele vai ficar disponível apenas para a partida
contra o Mirassol. Pessoal, Flamengo tenta, observe, sonda Carlos Miguel, ex-jogador da equipe do Corinthians, atualmente no Nottingham Forest. Entretanto, o jogador prioriza ficar na Europa e família faz pressão para ele voltar para o Brasil. Após atuar só 3 vezes pelo Nottingham Forest da Inglaterra, o goleiro quer ter mais oportunidades para entrar no radar da seleção brasileira comandada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti. Nada como entrar no radar da seleção brasileira como servir ao Flamengo. Evidente, mas para isso ele vai ter que disputar posição com o Rossi. E aí, eu trouxe a informação mais cedo hoje de que o Flamengo estaria atrás da contratação do goleiro. Muita gente ligou isso. Ah, só porque o cara falhou, já querem tirar o cara, botar outro goleiro. Não, meu amigo, a questão é que o Matheus Cunha já está praticamente vendido, não, porque vai sair de graça. Já saiu. Matheus Cunha já assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. Ele tem responsabilidade com o Flamengo até o final do ano, mas, porra, você vai ficar botando um jogador para jogar que já assinou um pré-contrato contra o clube? Então o Flamengo, naturalmente, já se movimenta nos bastidores para fazer a aquisição de um outro goleiro. E o Carlos Miguel é um dos goleiros que está na mira do Flamengo. Se vai barrar o Rossi, se não vai barrar, aí, meu amigo, vai depender, evidentemente, do desempenho de ambos, né? E até importante para estabelecer uma competição pela posição, né, no Flamengo. Pelo menos eu penso dessa maneira, beleza? Além do Carlos Miguel, o Flamengo também avalia a contratação do goleiro Gabriel Brazão, da equipe do Santos. A negociação, caso avance, entretanto, deve acontecer apenas na próxima janela de transferências, porque o Gabriel Brazão, naturalmente, ele já fez as 7 partidas pelo Santos e não pode se vir ao Flamengo nessa temporada, pelo menos pelo Campeonato Brasileiro. Pela Copa do Brasil, ele pode. Por mais que ele tenha jogado pelo Santos, parece que mudou o regulamento, né? Antes, um jogador que jogou por uma determinada pela Copa do Brasil no ano por um clube, ele não poderia jogar por outro. Mas isso aí mudou agora, até 2 clubes, tá? O Santos já está até fora da Copa do Brasil, então ele poderia na Copa do Brasil e na Libertadores, mas você vai ter um goleiro disponível que não pode jogar o Campeonato Brasileiro, daí acontece alguma coisa com o Rossi, nós vamos fazer o quê? Aliás, isso serve pra zaga também, tá, Felipe? Se acontece alguma coisa com o Léo Pereira ou com o Léo Ortiz, o que você vai fazer? Ah, vai puxar o Alexandro pra zaga. Aí acontece com o Alexandro, e aí? Ah, e aí vai botar o garoto do Ninho, vai botar como se não dá ritmo pro garoto, né? Tem essas questões também, né? Que isso, Pedrão, mas aí tem que ter um azar federal, ué. Num jogo só o Flamengo perdeu 2 lateral esquerdo contra o São Paulo, tá duvidando? Ó, que não aconteça, né? Outro jogador que também chama a atenção do Flamengo, goleiro, melhor dizendo, é o Bento, que tá na equipe do Al-Nassr, da Arábia Saudita, ex-goleiro da equipe do Atlético Paranaense, bom goleiro, já foi goleiro de seleção brasileira, e é o que tudo indica, Jorge Jesus ainda não está totalmente convencido em relação ao goleiro brasileiro permanecer no Al-Nassr, o que abre uma brecha do Flamengo para, quem sabe, fazer investimento pela contratação do jogador. Voltando ao debate dos atacantes que o Flamengo prospecta para contratar, Lucas Beltrán, infelizmente, tomou a decisão. E a decisão é o desejo de ficar na Europa e esfria o interesse do Flamengo após muita resistência familiar, após balançar. O atacante não quer retornar ao futebol brasileiro e não foi convencido de jogar no Brasil. É o que eu venho, tem o Taremi também, mas da Inter de Milão, mas quer permanecer lá também. Eu falei desde o início da negociação. A primeira coisa que tem que acontecer é o jogador se convencer que quer ir pro Flamengo. Se não tem isso, adianta do que negociar com a Viola, com a Fiorentina? Não adianta de muita coisa. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.